Salve galera, a gente está se preparando agora para ir lá pro Parque Ezequias Hering para gravar o primeiro programa da série Nosso Cerrado. Então, vem acompanhar a gente nessa aventura. Tamo junto, é nóis! O Parque Ecológico Ezequias Hering possui uma área de 283 hectares. Abriga diversos tipos de plantas e espécies de orquídeas. O parque fica localizado na entrada do Guará 2 e está aberto ao público das 6 horas da manhã às 7 da noite. O parque recebeu esse nome em homenagem ao ambientalista e engenheiro Ezequias Hering, um dos responsáveis pela criação de áreas protegidas e de pesquisa do Distrito Federal, como a Estação Ecológica de Águas Emendadas. O Cerrado é considerado entre os 25 pontos com maior biodiversidade do planeta e com maior ameaça de extinção. Então é isso que nós vamos começar a falar do que é esse cerrado, como ele se compõe. Para se compor é como se fossem fisionomias diferentes, que nós temos a nossa fisionomia, né? Cada um tem a sua. E o cerrado, ele tem várias fisionomias dentro do próprio cerrado. Aqui no parque nós vamos achar 4 tipos de fisionomias do cerrado, dentro do coração de Brasília. Então a ideia é essa, partir do coração de Brasília, do Cerrado Central, e a gente ir nessa perspectiva e falando um pouquinho dos povos que habitavam aqui, os povos que chegaram, e como esse homem serratense, mas também como foi a economia e a gestão em cima desse território. Que aí vai ver as degradações, vai ver tudo que aconteceu, e a gente parte de exemplos que estão perto da casa da gente. Massa. Pois é, galera, a gente está aqui no Parque Ezequias Hering e está começando o programa Nosso Cerrado. Esse é o professor Adolfo Fuica e ele vai estar aqui com a gente apresentando o parque para você, professor, você, aluno, aprender um pouco mais sobre a diversidade do nosso cerrado. Vamos nessa! Onde que a gente está exatamente? Falando das fitofisionomias do cerrado, então nós vamos começar hoje esse programa falando dos campos. Esse aqui é um campo de murunduns, agregado com os buritis. É uma área que é considerada uma esponja do cerrado. Por quê? É um campo todo ondulado, formado por argila e um solo mais arenoso, onde é uma esponja que capta toda a água da chuva e aqui se instala para abastecer nossos cursos d'água e nosso lençol freático. Então ele tem uma formação de gramíneas, de campos, aparecendo alguns arbustos, e esses buritis já foram plantados há 10 anos, em média, atrás pela comunidade. Para quê? Para fortalecer, porque essa região, nós vamos ver ali na frente, era uma grande vereda. E a vereda está sempre associada a campos úmidos. Então eu vou mostrar que aqui é uma área de nascente, dentro do coração de Brasília, dentro do Parque Ecológico do Guará, Ezequias Hering. Então é uma formação única no cerrado que pode entrar em extinção. É a esponja onde ela mais capta água, percola, vai para o seu interior e lá mantém o nosso lençol freático. Se nós perdermos essa fitofisionomia do cerrado, que está entrando em extinção, porque é uma área facilmente agriculturável. Ele passa o trator aqui, e a água vai ficar a nível de 1 metro de profundidade. Então é que ele plantar em cima, a raiz vai buscar essa água. Olha aqui, preste atenção, se eu pisar no lugar errado, vai sair água. A água está aqui, a flora, e aqui embaixo é uma argila riquíssima em matéria orgânica. Por quê? Ela está em processo contínuo de revitalização. Então isso aqui não é estático, muito pelo contrário. Ele é dinâmico, vai se renovando. Então aqui nós vamos ver os tipos de capins. Essa florzinha é uma das quaresmeiras, exemplo do campos úmidos e dos campos de murunduns. Nós vamos achar diferentes tipos de orquídeas, diferentes tipos de avencas e também de samambaias. Então uma região única no planeta que só existe no cerrado. E cabe ao homem proteger essas partes para que nós podemos ter água durante muitos anos. Professor, quem está assistindo a gente, seja professor ou aluno,
como que ele pode aproveitar esse programa no dia a dia na sala de aula? Acho que tem tudo a ver com o currículo atual. O nosso currículo, tanto para séries fundamentais como para o ensino médio, vai ver sempre a ação do homem em cima da natureza. E nós vamos falar um pouco também dessas plantas e do homem. Essa planta mesmo aqui é o que dá o nome do guará. Apesar de ser uma lobeira, é uma espécie muito admirada pelo lobo-guará. Então aqui nós temos uma infinidade de lobeiras, como tinha o buriti, que é a espécie que é símbolo da água. A lobeira, ela serve tanto que é o fruto do lobo. Ela, quando amadurece, o lobo come bastante e ele sai propagando essa lobeira quando faz as suas fezes nos cupins. Então é uma espécie que também é usada para as populações tradicionais do Cerrado. Você faz, além de geleia com fruto, mas hoje com a casca tem alguns remédios para diabetes. Então hoje a nossa flora, ela tem um poder medicinal muito grande, mas também cosmético, para condimentos. E aqui nós vamos ver que o nosso Distrito Federal, ele tem de tudo um pouco do Cerrado. E os professores podem usar isso tanto vendo a natureza, mas também vendo a ação do homem em cima dessa natureza. Outra coisa que eu fiquei curioso, então quer dizer que o lobo, além de ser carnívoro, ele também é herbívoro? Como é que é? Me explica essa... E é super interessante esse trabalho do lobo no Cerrado. O lobo é um dos maiores propagadores de sementes. O lobo, ele come mais de 70% da sua alimentação com as plantas, com as frutas. É a lobeira, é os abacaxizinhos, nós chamamos nanás, é as bromélias, tudo ele come, passa no seu trado intestinal e aonde que ele solta as suas sementes, nascem de novo. Ele é um propagador, como nós temos os morcegos, como nós temos o beija-flor, a abelha, é um propagador de espécies, como a arara. A arara pode vir aqui, pega o fruto do buriti e leva para outro canto. E muitas vezes vários animais são esses propagadores. E o lobo é um grande exemplo. Só que no Guará nós não temos mais o lobo, está sumindo a lobeira. Então essa é uma espécie que muitas abelhas, muitas espécies dependem dela. Não só o lobo, mas nós temos formiga, temos cupins. Por que então que é um animal que está em extinção, o lobo? O que acontece? Parece que ele foi muito caçado, não foi muito bem entendido pelos agricultores que vieram para cá os primeiros. Como é que é como que se desenrolou essa problemática com o lobo-guará? Porque o lobo-guará, ele é muito territorialista. Então ele depende de um território para sobreviver. E ele normalmente tem hábito solitário. Então ele fica ali com ele e quando ele está na época dos acasalamentos, do cio, ele procura as fêmeas e ali eles se acasalam, mas depois se separam. Então eles são meio nomes de territorialistas, ficam naquele território deles e quando passa para outro território ele vê que já tem outro lobo, ele volta. Então, praticamente, as vias de acesso ou as vias urbanas, que nós estamos no centro urbano, aqui do lado, o metrô passando. Ali na frente o Sof Sul construindo grandes prédios. Ali um shopping grande. Aqui do lado a EPTGU. Do outro lado a IPTG. Então nós estamos cercados de uma malha viária que dificulta o ir e vir dessas espécies. Então o lobo-guará não sabe passar de baixo dentro da água. Isso aqui foram 3 grandes tanques criados para peixe e não deu certo. A barragem acabou rompendo e esses peixes todos caíram no lago. Então se você cria peixes exóticos, ou seja, peixes que não são daqui da nossa fauna do Distrito Federal, da ictiofauna, ou seja, a fauna de espécies aquáticas. Então você pode ter um bagre africano super agressivo, vai para o lago. Você pode ter vários tipos de tambaquis, carpas, que não é originário. Então você faz o quê? Acaba interferindo nesse processo. Todo o ecossistema, né? Todo o ecossistema. E é isso que os professores têm que começar a ver. Nós temos toda uma cadeia dentro da natureza que o homem tem que entender para ter um processo de desenvolvimento sustentável. Só tô filmando, velho. E a câmera? Ai, meu Deus do céu. Bom, galera, como vocês podem ver, esse é o Parque Ezequias Heringer. Um monte de espécies diferentes de orquídea, de árvores, de ervas, um monte de coisa, inclusive um pinheiro. Essa eu não sabia. Um pinheiro típico do Cerrado. Então, isso aí torna cada vez mais importante a preservação desse parque aqui no centro da capital federal. É ou não é, professor? Com certeza. Aqui nós estamos à margem do córrego, onde vocês podem notar uma parte sem a mata protetora da sua margem, que é a nossa mata ciliar, e quando elas se tocam, a mata galeria.
Então fica vulnerável toda essa área. Então uma área que foi pesquisada pelo professor Ezequias Hering, e ele conseguiu cadastrar esse pinheiro do Cerrado. Aqui ao lado nós temos um pinheiro que veio parar aqui uma semente, virou um pinheiro, que é um pinheiro europeu, Pinus, e eu vou mostrar para vocês o pinheiro do Cerrado, o pinheiro bravo e o pinheiro Podocarpus celuí, que é um pinheiro que representa o nosso Cerrado. Se essas espécies que moram aqui estão já tendo uma pressão muito grande pela expansão imobiliária, pelo uso do homem, então se nós mantermos esse ritmo, a tendência é a gente perder várias espécies endêmicas, ou seja, espécies que só existem aqui no Parque do Guará. E o nosso grande valor também é a nossa água. Então nós estamos vendo que essas águas muitas vezes também sofrem interferência com esgoto doméstico, com esgoto industrial, principalmente das grandes áreas isoladas ali próximo ao CIA e o CIA. Então é um conjunto de aspectos que deve ser trabalhado pelos professores e ver como a gente pode chegar a um termo de um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento que respeite as futuras gerações no usar dos seus recursos naturais. Então, professor, esse é o famoso pinheiro do Cerrado. Isso. Como eu estava mostrando lá dentro, nós vemos aquele pinheiro que é um pinus europeu, bem pontiagudo, com folhinhas bem finas, né? Essa aqui já é uma folha também fina, pontiaguda, mas ela tem uma robustez. Esse aqui é o Podocarpus celuí. É o Podocarpus, o pinheirinho bravo, o pinheiro do Cerrado. Só que essa espécie tem tanto no Parque do Guará como existia lá no Paraná e existia na região dos Andes. Hoje só é encontrado na nossa região aqui do Cerrado. E o Dr. Ezequias Hering comprovou o outro pinheiro bravo. O pinheiro bravo não tem essa coisa pontiaguda. O pinheiro bravo, a ponta dele é ovalada. E esse pinheiro, ele é pontiagudo. Então tem o Podocarpus celuí, que é esse, e tem o pinheiro bravo do Cerrado, ou o pinheiro, ou o Podocarpus brasiliensis, que o Dr. Ezequias Hering registrou, catalogou, e hoje é uma espécie rara, endêmica, aqui da nossa região do Distrito Federal e principalmente aqui do Guará, que dá o nome e o símbolo do Parque Ecológico do Guará. Professor, muito obrigado pela participação no programa. Obrigado para vocês aí também que estão assistindo. Fiquei muito surpreso que aprendi um monte de coisa. Apesar de ser morador do Guará, confesso que eu não conhecia a riqueza do cerrado que a gente tem aqui. Para você que está assistindo a gente, fique de olho. Esse é o primeiro episódio do programa Nosso Cerrado. Em breve nós estaremos em outro lugar falando também desse cerradão. Vamos lá, fique com Deus. Tchau. Foi. Tempestade, pé d'água, rajada de vento, lava de vulcão. Eita força tem a natureza, eita